O milionário para de respirar ao sentir o cheiro da sopa. Mendiga negra revela segredo. Lucas nunca foi do tipo que parava no meio do caminho. Dono de um império na cidade que nunca dorme, ele caminhava decidido pelas ruas brilhantes de arranha-céus, rodeado por carros reluzentes e telas gigantescas que exibiam luxo e poder. Seu terno impecável parecia refletir a luz da metrópole, e seu sorriso, sempre confiante, era sua marca registrada. Até que algo inesperado aconteceu. Um cheiro, um aroma que parou o tempo. No instante em que aquela sopa entrou no ar, Lucas sentiu seu corpo tremer, o peito pesado, a respiração travada. Era a mesma sopa que sua avó fazia num bairro distante, em uma vida tão diferente que parecia outra existência. A lembrança da panela fumegante, misturada ao perfume de ervas frescas, o golpeou como uma facada. Seus olhos arregalaram, e por um instante, a imponência ali em um dos becos mais sombrios da cidade, uma figura chamou sua atenção. Sofia, uma mulher negra com a pele marcada pelo tempo e a luta da rua. Seus olhos lentamente encontraram os de Lucas, carregavam uma dor antiga, uma força quase silenciosa, daquelas que só quem viu o lado mais cruel do mundo entende. Ela segurava uma tigela quente, da qual subia aquele cheiro envolvente. Era dela, aquela sopa. A multidão passava apressada, olhos vagos, algumas olhadelas curiosas. Outras tão cheias de julgamento que pareciam lâminas invisíveis. Alguns cochichavam. O milionário tropeçando em seu passado? O que uma mendiga tem a ver com esse mundo todo de luxo? Lucas tentou desviar, ignorar aquele choque de mundos. Quis acelerar, apagar aquele cheiro da mente. Mas Sofia avançou, devagar, decidida, sem medo do poder que ele carregava ali. Parado, vulnerável, e num sussurro tenso, ela entregou a primeira palavra do segredo que podia derrubá-lo. Eu fiz essa sopa. Foi como um trovão silencioso. A revelação caiu pesada na noite fria. A mulher que parecia invisível, que carregava o mundo nas costas, sabia demais. Sabia do passado que Lucas escondia, dos sacrifícios que ele queria esquecer, das feridas que ele jurara que estavam enterradas sob o ouro e os prédios. Ela tinha nas mãos mais que aquela tigela quente. Possuía a chave de um segredo devastador. O silêncio que caiu entre eles quase causou uma tempestade. Lucas sentiu o aperto na garganta, o suor frio escorrendo pela nuca. Sofia, tão firme, tão presente, era a sombra do passado que ele tentava fugir. Esse encontro inesperado, uma sorte, uma armadilha? Enquanto o aroma da sopa se espalhava pela noite, misturava-se ao som distante dos carros, ao zumbido das luzes neon, um dilema irrompia no coração de Lucas: fugir ou enfrentar? Contar a verdade ou enterrar o que pode destruí-lo? Na cidade onde glamour e tragédia se confundem a cada praça, a decisão começava a ser tomada ali, naquele segundo. Porque o passado insiste em puxar qualquer um que se ache acima dele. E o cheiro da sopa continuava no ar, como promessa ou ameaça. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava paralisado. O cheiro da sopa e a voz de Sofia ecoavam em sua mente. Um redemoinho de memórias e emoções. Ele queria gritar, correr, tudo menos encarar a verdade que estava à sua frente. As ruas continuavam a pulsar ao seu redor, mas ele estava preso naquela troca, naquela conexão inexplicável que o fazia sentir a vulnerabilidade como um peso em seu peito. Sofia, então, avançou um passo, não se rendendo ao pânico que ele sentia. Com um olhar firme, ela murmurou:
A sopa é só o começo, Lucas. Você não lembra de mim, mas eu lembro de você. Aquelas palavras cortaram como uma faca. Os olhos dele se estreitaram, a confusão tomou conta. O que ela queria dizer? Conhecê-lo? Como? Antes que pudesse processar tudo, um barulho ensurdecedor irrompeu ao redor. Um carro derrapou, freios arrastando, e uma explosão de vidro estilhaçado ecoou pela rua. Lucas olhou em direção ao som e viu um homem em trajes escuros saindo de um veículo com expressão furiosa. Você! Gritou o homem, apontando o dedo para Lucas. O que você está fazendo aqui? O pânico tomou conta do momento. As pessoas ao redor começaram a gritar, correndo em direções opostas. O coração de Lucas disparou. Quem era aquele? O clima mudava rapidamente de um momento de introspecção para um caos que tinha muito pouco a ver com a sopa e muito a ver com algo muito mais sombrio. Sofia, percebendo a intensidade da situação, segurou o braço de Lucas. Seu toque era firme, quase como uma âncora. Ele não pode saber, Lucas. Você deve ir. Eles não brincam. A adrenalina correu em seu corpo enquanto ele tentava entender a conexão entre Sofia e aquele homem. Mas a urgência era palpável. O homem começou a se aproximar, sua expressão de raiva transformando-se em algo mais ameaçador. Você roubou de mim, seu traidor. Você não tem ideia do que está prestes a enfrentar. Lucas olhou para Sofia, os olhos cheios de perguntas. O que ele havia feito? O que ela sabia? A multidão agora era um mar de rostos apavorados, e ele se sentia emaranhado entre o orgulho do milionário e a fragilidade do menino, que não queria deixar o passado para trás. O que você quer? Desafiou Lucas, sua coragem crescendo em resposta ao medo. O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era como se ele tivesse a verdade que Lucas não conhecia. Eu sei onde você nasceu, Lucas. São segredos que você tentou enterrar, e eu estou aqui para trazer tudo à tona. Aquelas palavras reverberaram em seu coração. Lembranças distantes começaram a ressurfacer, e tudo que ele queria esquecer se aproximava ameaçadoramente. Uma sensação de impotência subiu, e Lucas percebeu que o assassinato de seu passado poderia não ser a única motivação daquele homem. Enquanto isso, Sofia apertava mais seu braço, seu olhar agora cheio de preocupação. Esse era o momento de ele fazer uma escolha. Fala logo, você não pode me intimidar, desafiou ele, mas o desespero começava a tomar conta. O homem apenas riu, um riso baixo, como se estivesse saboreando o sabor da vitória. O caos ao redor se intensificava, e Lucas sentiu que a vida que ele construiu estava mais perto de desmoronar do que jamais imaginou. Sofia, olhando, lhe deu uma última mensagem silenciosa. Havia algo mais que ele precisava saber. E num movimento rápido, o homem avançou, não para atacar, mas para ficar a poucos centímetros do rosto de Lucas. Você não é quem pensa que é, Lucas. E se eu fosse você, prestaria atenção nas escolhas que vai. Lucas ficou ali em choque, cercado por segredos e mentiras que podiam mudar radicalmente a trajetória de sua vida. E enquanto tudo girava, o cheiro da sopa ainda flutuava no ar, como um lembrete de que algumas verdades podem ser mais perigosas que outras. Lucas ficou ali, paralisado, enquanto o homem se aproximava perigosamente. O cheiro da sopa ainda pairava, mas a tensão no ar era palpável. O olhar de Sofia era penetrante, como se ela pudesse ver muito além da superfície. Ele sentiu seu coração disparar, uma mistura de medo e confusão. A multidão se dispersava, mas a atenção daqueles dois parecia atrair mais curiosos. O que você está fazendo aqui? O homem repetiu. A raiva em sua voz agora parecia misturada com algo mais, uma vulnerabilidade escondida. Ele estava bravo, mas havia um toque de desespero em seu olhar. Lucas respirou fundo, tentando recuperar um pouco da coragem. Eu não sei do que você está falando. Você está louco. Louco? O homem riu de forma amarga. Você sempre foi bom em se esconder, mas o que você fez não pode ficar no passado. Sofia soltou o braço dele, e Lucas sentiu um frio subir pela espinha. O homem, que não revelara seu nome, agora estava a poucos centímetros de seu rosto, e naquele momento
tudo mudou. Você precisa saber, ele começou. Mas antes que terminasse a frase, um barulho ensurdecedor quebrou o ar. Um disparo. Um grito. O caos tomou conta. Lucas viu o homem cambalear para trás, a expressão de surpresa estampada em seu rosto. Então, tudo ficou em câmera lenta. O homem olhou para baixo e Lucas seguiu seu olhar. O vermelho. O ardor que se espalhou rapidinho pelo chão fez o nível de pânico subir na multidão. Gritos ecoaram. Pessoas começaram a correr em todas as direções. Tudo era um borrão de movimento. Lucas sentiu o estômago revirar. Não! Gritou Sofia, enquanto ainda continuava parada ali, a expressão horrorizada. O homem caiu de joelhos, as mãos tentando estancar o fluxo de sangue que brotava de um ferimento em seu peito. Lucas sentiu o mundo desmoronar. Nada fazia sentido. Ele nunca iria imaginar que aquela noite teria um desfecho tão trágico. Olhou para Sofia e viu terror em seu olhar. Naquele momento, ele entendeu que o passado estava muito mais perto do que pensava. "O que aconteceu?" perguntou, sua voz quase um sussurro. Sofia não respondeu imediatamente. Ela parecia distante, perdida em pensamentos, observando a cena com um ar sombrio. Então, num gesto rápido, tirou algo do bolso. Era um papel amassado, um pedaço de passado que ele não sabia que existia. "Lucas, a sopa. Tudo começa aqui. Ele sabe." Os olhos do homem estavam fixos nele, uma mistura de dor e um pesar profundo como se despedisse dele. O que ele ficaria sabendo? O que a sopa tinha a ver com tudo isso? Ele não pode morrer. Lucas sentiu uma necessidade urgente de agir, mas a cena à sua frente era de um filme de horror que não conseguia desviar os olhos. Sofia, então, inclinou-se perto do homem. Ela parecia preocupada. "Fale o que você sabe. Não é só a sua vida, é a dele também." O homem, com esforço, levantou a mão, formando um T, quase como um pedido de socorro. Aqueles segundos se tornaram eternos. O clamor da cidade ao redor parecia distante, como se estivessem presos numa bolha de horror. "Faça o que for preciso", ele conseguiu murmurar, enquanto o frio da morte começava a tomar conta. E então, naquele instante entre a vida e a morte, a revelação saiu. "Você é meu irmão, Lucas." A realidade caiu como um peso sobre ele. Todas as memórias, todas as escolhas, todo o seu passado. Ele não estava apenas fugindo. Estava fugindo de um irmão perdido, de uma verdade que ele nunca soube que existia. As palavras ecoaram em sua mente, enquanto uma onda de desespero invadia seu coração. O choque o paralisou. O queiro saber mais, mas tudo estava se esvaindo. A multidão em pânico ao seu redor se tornava um borrão, enquanto tudo ficava escuro. Sofia olhou para Lucas, seus olhos cheios de perguntas e medo. O passado que ele tinha tentado apagar voltava com um poder avassalador. E ali, entre o perfume da sopa e o clamor da noite, as escolhas que Lucas faria a partir de agora moldariam não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. Lucas ficou ali, em estado de choque, enquanto as palavras do homem ecoavam em sua mente. Ele era irmão? A verdade parecia tão distante, tão surreal. Ele começou a sentir um nó na garganta, uma pressão crescente no peito. O homem tombou, as mãos tentando estancar o fluxo sanguíneo, e a confusão tomava conta, escurecendo sua visão. "Não!" gritou Sofia, sua voz cortando o ar como uma faca. O pânico era real. Todos ao redor estavam em pânico, mas o mundo de Lucas estava encolhendo em uma bolha. Era só ele, a revelação e o homem em agonia. O homem olhou para Lucas, seu olhar desesperado prendendo-o. "Ouça-me, há muito mais. O que você não sabe." Ele parou, respirando com dificuldade, o sangue ensanguentando a calçada. Lucas não conseguia processar completamente. Tudo parecia flutuar de um modo meio desordenado. A multidão ao redor começou a murmurar, os olhares se fixando neles. "O que está acontecendo?" Alguém falou, enquanto outros resmungavam, confusos.
A curiosidade e o desgosto se misturavam. Você não tem tempo. Sofia cutucou-se ao lado, a urgência em sua voz disparando um alerta. Temos que ir. Mas Lucas estava preso na realidade que batia na porta da sua mente. Ele precisava saber o que mais estava escondido. O que você quis dizer? Ele perguntou, inclinando-se mais perto, quase em um sussurro entre eles. O homem começou a abrir a boca, mas um tremor percorreu seu corpo. As sombras que rondavam seus olhos já estavam se fechando. Cuidado com quem faz alianças, ele conseguiu murmurar, sua voz fraquejando. Então, seus olhos se preencheram com um vazio sombrio. O silêncio tomou conta, o tempo parou, todo o som desapareceu. Lucas sentiu uma onda de desespero. Ele não sabia como lidar com isso, e a impotência o paralisava. Um sentimento indescritível começou a tomar conta dele. Ele tentou tocar no ombro do homem, mas Sofia o puxou para longe. Precisamos sair agora, ela disse, a voz firme, mas o olhar dela tinha um pavor que ele nunca tinha visto antes. O medo estava nas entrelinhas como um manto pesando sobre eles. Lucas hesitou, mas a multidão começava a se afastar cada vez mais. Ele olhou novamente para o homem caído, para o sangue escorrendo na calçada, e soube que não havia mais nada que pudesse fazer. Vamos, Lucas! Sofia o puxou, e ele seguiu relutante. A tensão aumentou, e quando finalmente consegui deixar aquele local, foi como se um burburinho se estabelecesse ao seu redor. No entanto, enquanto se afastavam, algo estranho aconteceu. Uma explosão de luz iluminou a rua, e Lucas virou-se instintivamente. Um carro escuro, de janelas escuras, parou abruptamente em sua direção. O som do motor rugindo era quase ensurdecedor. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Foi quando a porta do carro se abriu e uma figura alta saiu, vestida de terno escuro. Ela tinha uma expressão de determinação nos olhos e uma familiaridade que fez o coração de Lucas disparar. "Lucas!" ele gritou, e antes que pudesse entender, a figura disparou em sua direção, como se conhecesse todos os seus segredos. Ele nunca tinha visto o homem antes, mas havia algo arrepiante na maneira como seus olhos se encontraram, um reconhecimento inquietante. Sofia, puxando Lucas, gritou: "Não, ele não é o que você pensa!" Mas Lucas estava paralisado ali, o mundo ao redor se apagando, e as verdades que ele achava que conhecia estavam se desfazendo. A revelação da sopa, do irmão, agora desse desconhecido. Tudo isso misturava-se em um turbilhão. "Você precisa vir comigo. O que você não sabe pode te custar a vida", o homem disse com urgência, mas não houve tempo para resistência. Um estrondo ecoou, e uma série de tiros irrompeu do carro escuro. Lucas sentiu suas pernas tremerem. Ele estava em um pesadelo, incapaz de discernir amigo ou inimigo. O cheiro da sopa se misturava com pólvora no ar, e naquele instante tenso, Lucas soube que sua vida nunca mais seria a mesma. A multidão gritou. Pessoas se jogaram por todos os lados, e Lucas estava hipnotizado. Ele só queria uma resposta. Mas o que estava prestes a acontecer poderia enterrar verdades antigas e destruir tudo o que ele conhecia. E o cheiro da sopa agora carregava a marca da traição e da iminente desgraça. Lucas ficou ali, paralisado, enquanto as palavras do homem ecoavam em sua mente. Ele era irmão? Era como se um novo botão tivesse sido apertado dentro dele, e uma torrente de lembranças se espalhou na sua cabeça. Mas o que mais o assustava não era apenas a revelação, mas a iminência do perigo. A multidão estava se afastando, mas ele não conseguia mover as pernas. O homem à sua frente estava em desespero, o sangue escorrendo para a calçada. Mas em meio ao caos de gritos e correria, uma figura familiar se destacou entre a multidão. Uma mulher com longos cabelos escuros e uma presença inegável. Era Paula, a namorada de Lucas, com um olhar de pânico estampado no rosto. Ele nunca a tinha visto tão assustada.
Ela vinha em sua direção, mas a multidão estava no seu caminho. "Lucas!" gritou Paula, seus olhos fixos nele. "O que está acontecendo?" O coração de Lucas disparou ainda mais. Ele queria explicar, mas não conseguia encontrar palavras. Ele queria gritar que tudo estava fora de controle, que sua vida havia virado um pesadelo. Mas antes que pudesse abrir a boca, o homem tombou definitivamente, uma expressão de horror cruzando seu rosto antes de fechar os olhos. O sangue parou de fluir, e em questão de segundos, a cena mudou. Um alvoroço se instalou. As pessoas gritavam e batiam em retirada, mas em vez de se dispersarem, algumas estavam agora se aproximando, curiosas, com olhares de julgamento. A preocupação pareceu contagiá-los. Lucas apertou os punhos, movido por uma raiva mista de desespero. E então, em meio ao caos, o veículo escuro que estava parado se iluminou e a porta se abriu novamente. Dessa vez, saiu uma mulher, alta, com um vestido vermelho que parecia brilhar mesmo sob as luzes tênues da cidade. Seu olhar era intenso, e com um tom autoritário, ela apontou para Lucas. "Deixa-o, Lucas!" gritou ela, e o tom de sua voz fez as pessoas ao redor hesitarem. "Não se aproxime." Havia algo na maneira como ela se dirigia a ele que o fez gelar, como se ela o conhecesse. O coração dele martelava. Ele não sabia o porquê, mas aquela mulher parecia saber mais do que demonstrar. "Quem é você?" perguntou Lucas, quase sem voz, a súplica escapando entre os lábios. Ela se aproximou, e o olhar era familiar, mas ele não conseguia identificar de onde. E então, antes que ele pudesse absorver tudo, ela puxou algo da bolsa. Um objeto pequeno, envolto em tecido. Ao abrir, uma corrente de pratas e dourados reluziu. Era um colar, exatamente como o que sua mãe usava quando ele era criança. Uma conexão que ele acreditou ter. Um sussurro percorreu a multidão. Olhares de medo e incredulidade. E no mesmo instante, a sirene de uma ambulância cortou o ar. Um alerta agudo que enviou um arrepio pela coluna de todos. Sofia, que havia permanecido ao lado de Lucas durante toda a agitação, olhou para a mulher em vermelho com uma expressão de reconhecimento. "Você!" disse ela, sua voz cheia de emoção. "O que você está fazendo aqui?" Isso era maior do que Lucas poderia imaginar. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas o pânico tomou conta, misturado a uma raiva crescente. "O que você sabe sobre mim?" ele perguntou, focando no olhar da mulher. Havia perigo, uma tempestade prestes a se formar. Ela não hesitou. "A verdade, Lucas. A verdade sobre sua família e seu passado. A sopa, seu irmão. Tudo isso faz parte de algo mais sombrio. Eles vêm atrás de você." E naquele momento, enquanto tudo girava, uma voz familiar ecoou em sua mente. "Não confie em ninguém." O que ele pensava que sabia estava se desmoronando. A revelação da mulher, a morte de seu irmão, tudo se entrelaçava em um jogo maior do que ele poderia imaginar. Então, em um momento de clareza cortante, ele percebeu que, no fundo, alguém estava puxando as cordas. Uma figura nas sombras que ele não conseguia identificar. E com o som da sirene se intensificando ao fundo, Lucas sentiu que as luzes da cidade não estavam apenas acesas. Elas também eram uma prisão. A verdade do passado estava prestes a atingir com a força de um furacão, e ele estava no olho do furacão. A dor, o cheiro da sopa e agora a mulher em vermelho. Tudo se entrelaçava. No fundo de seu coração, ele sabia que aquilo ainda não tinha acabado. Com a sensação de que a cidade respirava em desespero ao seu redor, Lucas fez a única escolha que ainda lhe restava. Ele decidiu conhecê-los. E assim, sob a luz das sirenes e o som do caos, ele teria que decidir se enfrentaria essa tempestade ou se deixaria que ela o arrastasse. Pois a verdade estava mais próxima do que jamais esteve, e a calamidade poderia ser apenas o começo. Lucas ficou ali, paralisado, enquanto as palavras da mulher ecoavam em sua mente. Ele era irmão? O choque era quase palpável, como uma corrente elétrica atravessando seu corpo. Ele queria entender, queria gritar,
mas o medo e a confusão o mantinham preso. O homem caído no chão parecia perdido entre a vida e a morte, e um nó se formava em seu estômago. Paula, sua namorada, se aproximou, oferecendo apoio apenas com o olhar. A tensão no ar era pesada, quase insuportável. Sofia, ainda ao seu lado, parecia mais determinada do que nunca, como se soubesse algo que Lucas ainda não entendia. O caos ao seu redor parecia distante, em câmera lenta, mas a urgência daquela situação pulsava em cada batimento do seu coração. Uma sirene se aproximou, e as luzes de emergência refletiram nas paredes dos prédios. Ele olhou para o homem, que agora lutava para falar. Sorriso forçado, a dor estampada no rosto. A multidão começou a se dispersar, mas ele não conseguia desviar o olhar. O que ele queria dizer? Havia um mistério ainda não resolvido. Lucas, a voz do homem falhou. Você precisa saber sobre a família. Aquelas palavras o prendiam ali, imobilizado pela expectativa. E nesse instante, algo surpreendente aconteceu. Um novo carro escuro apareceu, vindo em alta velocidade, e Lucas sentiu uma onda de pânico. O veículo fez uma curva brusca, parando em cima da calçada, como se tivesse sido planejado para entrar em cena naquela exata fração de segundo. Ele não teve tempo para pensar. A porta se abriu de forma violenta e uma figura familiar saiu com uma expressão intensa. Era Heloísa, sua antiga sócia. Ninguém via a mulher há anos, e a aparição dela no meio daquela tempestade parecia de filme. Mesmo em meio ao caos, Lucas sentiu um misto de alívio e confusão. Por que ela estava ali? "Lucas!" gritou Heloísa, a voz autoritária cortando a tensão. "A verdade não é o que você pensa." O olhar de Heloísa se prendeu no homem caído, e um brilho de reconhecimento passou pelos olhos dela. O coração de Lucas disparou. O que ela sabia? O que mais estava em jogo? "O que você quer dizer com isso?" Lucas berrou, sua voz carregada de ansiedade. Heloísa não hesitou, dando um passo à frente. "Ele não é só o seu irmão," exclamou, os olhos cheios de um segredo que parecia prestes a explodir. Ele é o herdeiro de um império muito maior do que você imagina." O silêncio se instalou, pesado e denso. As palavras de Heloísa foram como um sopro de ar frio na cara dele. O que ela queria dizer? O homem caído, seu irmão, tinha um legado e ele nem sabia? A multidão hesitou, dividida entre medo e curiosidade. O homem no chão olhava para Lucas, a vida se esvaindo em sua expressão. As sirenes se destacavam no fundo, mas nada disso parecia importante agora. Havia um jogo em andamento e Lucas não tinha ideia das regras. "A sopa!" começou o homem, mas sua voz se tornou um sussurro. "É um plano." "Não!" Heloísa gritou, mas era tarde demais. Um brilho de entendimento cruzou o rosto do homem e seus olhos se arregalaram em um último ato de desespero. Então, ele se virou para Lucas com um sorriso fraquejado, como se finalmente entendesse o que estava em jogo. "A sopa é só uma parte do todo." E num instante, tudo mudou. Uma explosão ensurdecedora irrompeu no ar, seguida de uma onda de fumaça. O caos transformou-se em gritos. Lucas olhou para Heloísa perplexo, enquanto o homem tentava se levantar, mas estava desmoronando em frações de segundos. Antes que Lucas pudesse reagir, alguém apareceu na sua frente, um vulto emergente da fumaça, segurando algo brilhante. Era uma arma, uma pistolinha reluzente, apontada diretamente para ele. "Todos vocês." A voz era fria e ameaçadora. O jogo acabou. O coração de Lucas disparou. Ele estava no centro de uma trama que mal podia imaginar. O passado se tornava mais enredado e o futuro se tornava incerto. Ele se virou para Heloísa, procurando respostas, mas as chamas do medo consumiam cada pensamento. O que aquilo realmente significava para sua vida?
E então ele percebeu. O que ele achava que era uma simples noite na cidade, agora era uma batalha feroz, onde nada poderia ser assumido como garantido. As consequências da revelação eram furiosas e devastadoras, e ele havia acabado de ser puxado para um jogo onde perder poderia significar muito mais do que apenas sua liberdade. A tensão estava no ar, palpável como um fio prestes a romper. Lucas estava paralisado enquanto o homem de terno escuro o encarava, a arma apontada em sua direção. A sirene se aproximava, mas nada fazia sentido. Ele sentiu a adrenalina percorrer suas veias. A multidão estava em pânico, alguns gritando, outros correndo. Mas a realidade de seu passado estava prestes a se revelar de uma maneira aterrorizante. Não se aproxime! A mulher de vestido vermelho brandiu a voz como uma espada. Um grito que ecoou na noite. Heloísa estava ao seu lado, mas Lucas sentia que tudo estava desmoronando. As palavras do homem caído o assombravam. A sopa é só uma parte. Então tudo explodiu. O homem disparou. Um tiro ecoou, e os gritos aumentaram. Lucas não pensou. Ele apenas se jogou para o lado, sentindo a pressão da gravidade como se estivesse em câmera lenta. O impacto o jogou ao chão, e a poeira e os destroços voaram ao seu redor. Ele estava fora de controle, mas aquela fração de segundo foi o suficiente para abrir seus olhos. Quando olhou para cima, o homem que estava caído, seu irmão, não estava mais no chão. Ele estava em pé. Era como se a morte tivesse um sabor distorcido naquela noite. Um semblante de pura determinação iluminava o rosto do homem, mesmo em meio ao sangue. Ele olhou para Lucas com um brilho peculiar nos olhos. Você precisa saber a verdade sobre nossa mãe, gritou ele, a voz forte sob o caos. Sobre a sopa. Paula, que havia recuado um pouco, olhou para Lucas, o medo estampado em seu rosto. Ele viu os olhos dela se arregalarem, como se ela tivesse percebido algo que ele não. Mas não havia tempo para isso. O homem girou em direção à mulher em vermelho. E então, como em um filme de ação, uma explosão, um clarão. O carro que havia chegado explodiu. Chamas e destroços se espalharam como fogo de artifício em plena noite. O calor da explosão beijou Lucas, e ele se viu jogado para trás, desorientado, enquanto tudo ao seu redor virava fumaça e luz. O homem caído estava agora em direção a ele, e as palavras pairaram no ar. Lucas, é hora de você entender. Com as chamas iluminando o que antes era uma cena de puro terror, a mulher em vermelho estava agora ao lado dele, os olhos fixos nos dele. Era como se ela estivesse em outro tempo, enquanto tudo se movia em marcha lenta. Você não está pronto para saber isso, Heloísa gritou, mas a mulher simplesmente balançou a cabeça. A verdade deve vir à luz. E com isso, ela puxou um colar que Lucas reconheceu instantaneamente. O mesmo colar que sua mãe havia lhe dado anos atrás, antes de sua partida. O que isso significa? Lucas perguntou, a voz trêmula. As revelações estavam sendo impostas a ele em uma velocidade que ele não podia acompanhar. O homem se aproximou mais e Lucas o olhou. Um pedido silencioso. E então, como se tudo fosse orquestrado pelo destino, o homem levantou a mão, um gesto de calma. Como se soubesse que a verdade a seguir mudaria tudo. Mãe não está morta, Lucas. Ela desapareceu. E quem fez isso somos nós. Aquelas palavras abalaram sua realidade. O chão parecia desmoronar sob seus pés, deixando um abismo vazio onde suas certezas costumavam estar. O homem tomado por angústia e bravura revelava a paixão de um irmão perdido. Fumaça ainda dançava no ar, e a pressão aumentava de todos os lados. A sirene da ambulância tocava mais alto, mas Lucas não conseguia ouvir. A única coisa que ele entendia era que a sopa, a conexão com seu passado, tudo isso estava ligado ao que estava por vir. Os fios da vida sempre entrelaçados por segredos e mentiras. E para tornar tudo ainda mais surreal,
A mulher em vestido vermelho sorriu levemente, um brilho travesso em seu olhar. Você tem um poder que não sabe usar, e esta é a sua chance. Lucas estava confuso e assustado, como se encontrasse num labirinto sem saída. O que mais estava oculto? Quem ele realmente era? E a cada segunda que passava, a verdade escapava entre seus dedos. E assim, envolto em fumaça e revelações, Lucas se viu em uma encruzilhada. O passado virava presente e o futuro era uma tela em branco, repleta de possibilidades e perigos. E enquanto os ecos do caos o cercavam, tudo o que ele sabia estava prestes a mudar novamente. Porque naquele momento, ele percebeu que o que realmente estava em jogo não era apenas sua vida, mas algo muito mais profundo e misterioso. A verdade que ele procurava era como uma serpente, pronta para morder. E a narrativa que ele desconstruía a cada segundo, logo se tornaria a maior batalha de sua vida. Lucas estava ali, paralisado, enquanto as palavras da mulher ecoavam em sua mente. Ele era irmão? A ideia era tão louca que parecia impossível, mas a intensidade nos olhos do homem caído e a urgência da mulher em vermelho não deixavam espaço para dúvida. O passado, que ele havia tentado sufocar em meio a riquezas e glórias, agora se erguia como um monstro, pronto para devorá-lo. Mãe não está morta, Lucas. As palavras ainda reverberavam. O homem havia dito isso em sua última respiração, e a fumaça do carro em chamas iluminou sua expressão. Mas antes que pudesse processar essa verdade devastadora, uma sombra se projetou nas chamas. O olhar da mulher em vermelho ficou sombrio enquanto ela encarava a nova figura. Era uma figura familiar, mas também estranha. Lucas sentiu seu coração disparar. Era Ricardo, seu antigo mentor. Alguém que sempre parecia saber mais sobre tudo e todos. "O que você está fazendo aqui?" Lucas perguntou, a voz embargada, enquanto tentava decifrar se poderia confiar nele. "Precisamos conversar. Não é seguro." Ricardo gritou, impondo seu tom autoritário ao caos. Ele estava ofegante, mas seus olhos estavam alertas. Algo estava acontecendo, e Lucas sabia que não era apenas sobre ele. "O que foi que você fez, Lucas?" Heloísa perguntou, as palavras escapando entre seus lábios como se não soubesse para onde olhar. A tensão era palpável. O ar estava carregado de segredos. Ricardo se aproximou, cortando os dois com um olhar penetrante. "Vocês não têm ideia do que estão mexendo. O que seu irmão disse, a verdade sobre a sopa, sobre a família, isso pode levar vocês a um verdadeiro inferno." "Inferno?" Lucas repetiu, as palavras ácidas na boca. Ele nem sabia o que aquilo significava. E antes que pudesse questionar mais, uma explosão estonteante cortou o céu, abrindo um clarão que ofuscou seus sentidos. Lucas caiu para trás, enquanto a onda de choque o atingia. O caos assolou o lugar, e ele viu a mulher de vermelho voar para longe. Quando conseguiu se recompor, sentiu que tudo ao seu redor estava mudando. Heloísa estava segurando o braço de Paula, os olhos arregalados. O homem caído começou a se levantar, mas não era mais o mesmo. Ele estava diferente. A dor havia mudado seu semblante. Algo sombrio havia tomado conta de seu olhar. "Eu sou mais do que você pensa que sou, Lucas. E você, por sua vez, não sabe quem é." Aquelas palavras cortaram como uma faca. Lucas teve a sensação de que as peças do quebra-cabeça estavam mudando constantemente. Lembrou-se da sopa, do cheirinho que o conectava ao passado. Olhou ao redor e percebeu que a cidade já não parecia a mesma. As sirenes ecoavam, mas tudo agora era uma miragem fundida com a realidade distorcida e a verdade escondida. De repente, um grito ecoou. "Ele não pode saber!" Era a mulher em vermelho, gritando enquanto tentava puxar o homem. Lucas, atordoado, perguntou, "O que você está escondendo?" Ricardo deu um passo para frente. "A sopa não é uma simples sopa. Ela é um símbolo, uma ligação que não pode ser quebrada. O que vocês sabem e o que não sabem, tudo está entrelaçado em um grande jogo que pode destruir suas vidas."
Paralisado, Lucas refletiu sobre as palavras, suas emoções se chocando como tempestades. Ele começou a perceber que não se tratava apenas de uma família perdida, mas de um legado perigoso e implacável. Com tudo virando de cabeça para baixo, ele sentiu sua vida sendo puxada para um abismo, onde somente a verdade o poderia salvar. E ali, em meio a gritos, fumaça e fogo, a realidade colidiu. O passado e o presente tornaram-se um só, e a escolha que estava prestes a fazer poderia ser a última chance de mudar a narrativa. Nesse momento, ele soube que a verdadeira batalha estava prestes a começar, uma luta que não era só por ele, mas por todos que amava. E enquanto tudo girava, com o cheiro da sopa se misturando à fumaça, ele fez uma pergunta que mudaria tudo. O que está envolvido nessa história? E quem eu realmente sou? A ansiedade impregnava o ar, e a resposta poderia ser devastadora. Lucas estava ali, paralisado, enquanto as palavras da mulher ecoavam em sua mente. Ele era irmão? A ideia era tão louca que parecia impossível, mas a intensidade nos olhos do homem caído e a urgência da mulher em vermelho não deixavam espaço para dúvida. O passado, que ele havia tentado sufocar em meio a riquezas e glórias, agora se erguia como um monstro, pronto para devorá-lo. Mãe não tá morta, Lucas. As palavras ainda reverberavam. O homem havia dito isso em sua última respiração, e a fumaça do carro em chamas iluminou sua expressão. Mas antes que eu pudesse processar essa verdade devastadora, uma sombra se projetou nas chamas. O olhar da mulher em vermelho ficou sombrio enquanto ela encarava a nova figura. Era uma figura familiar, mas também estranha. Lucas sentiu seu coração disparar. Era Ricardo, seu antigo mentor, alguém que sempre parecia saber mais sobre tudo e todos. "O que você está fazendo aqui?" Lucas perguntou, a voz embargada, enquanto tentava decifrar se poderia confiar nele. "Precisamos conversar. Não é seguro." Ricardo gritou, impondo seu tom autoritário ao caos. Ele estava ofegante, mas seus olhos estavam alertas. Algo estava acontecendo, e Lucas sabia que não era apenas sobre ele. "O que foi que você fez, Lucas?" Heloísa perguntou, as palavras escapando entre seus lábios como se não soubesse para onde olhar. A tensão era palpável, o ar estava carregado de segredos. Ricardo se aproximou, cortando os dois com um olhar penetrante. "Vocês não têm ideia do que estou mexendo. O que seu irmão disse, a verdade sobre a sopa, sobre a família. Isso pode levar vocês a um verdadeiro inferno." "Inferno?" Lucas repetiu, as palavras ácidas na boca. Ele nem sabia o que aquilo significava. E antes que pudesse questionar mais, uma explosão estonteante cortou o céu, abrindo um clarão que ofuscou seus sentidos. Lucas caiu para trás, enquanto a onda de choque o atingia. O caos assolou o lugar, e ele viu a mulher de vermelho voar para longe. Quando conseguiu se recompor, sentiu que tudo ao seu redor estava mudando. Heloísa estava segurando o braço de Paula, os olhos arregalados. O homem caído começou a se levantar, mas não era mais o mesmo. Ele estava diferente. A dor havia mudado seu semblante. Algo sombrio havia tomado conta de seu olhar. "Eu sou mais do que você pensa que sou, Lucas. E você, por sua vez, não sabe quem é." Aquelas palavras cortaram como uma faca. Lucas teve a sensação de que as peças do quebra-cabeça estavam mudando constantemente. Lembrou-se da sopa, do cheirinho que o conectava ao passado. Olhou ao redor e percebeu que a cidade já não parecia a mesma. As sirenes ecoavam, mas tudo agora era uma miragem fundida com a realidade, distorcida e a verdade escondida. De repente, um grito ecoou. Ele não pode saber. Era a mulher em vermelho, gritando enquanto tentava puxar o homem. Lucas, atordoado, perguntou: "O que você está escondendo?" Ricardo deu um passo para frente. "A sopa não é uma simples sopa. Ela é um símbolo, uma ligação que não pode ser quebrada. O que vocês sabem e o que não sabem. Tudo está entrelaçado em um grande jogo que pode destruir suas vidas." Paralisado, Lucas refletiu sobre as palavras.
suas emoções se chocando como tempestades. Ele começou a perceber que não se tratava apenas de uma família perdida, mas de um legado perigoso e implacável. Com tudo virando de cabeça para baixo, ele sentiu sua vida sendo puxada para um abismo, onde somente a verdade o poderia salvar. Então, como um raio cortando o céu, uma nova figura apareceu no meio da fumaça. Era uma mulher loira, com um olhar feroz. Algo na sua presença irradiava poder. E antes que pudesse processar tudo, ela apontou o dedo para o homem que dizia ser seu irmão. "Mentiroso!" gritou ela. "Você acha que poderia escapar disso? Eu sou a única que pode revelar a verdade." Uma onda de choque percorreu o grupo. Lucas sentiu as pernas fraquejarem. Como assim? De onde surgiu essa mulher? Então ela se virou e, em um gesto dramático, retirou uma máscara que cobria seu rosto. O que ele viu a seguir era a última coisa que esperava. Era a verdadeira mãe dele. Aquela que pensou estar morta. Não apenas uma figura perdida no passado, mas uma sobrevivente de um mundo que ele não conhecia. Ela sorriu de forma travessa, mantendo um olhar cheio de verdades que destruíam o chão sob seus pés. "Lucas, eu escolhi ficar longe para te proteger. Mas a sopa é a chave para tudo. E agora é hora de você despertar para a verdade." No instante em que as palavras dela ecoaram, Lucas sentiu o mundo se virar. As peças do que havia construído desmoronavam na velocidade da luz. Uma nova batalha, uma nova verdade e uma nova traição, tudo se unindo sob a sombra do que jamais imaginou. E antes que pudesse reagir, o tempo parou. As consequências dessa revelação estavam prestes a explodir em sua vida. O passado não era apenas o que ele pensava, porque naquele momento ele soube que a tempestade acabara de começar, e tudo poderia ser ainda mais aterrorizante do que nunca. Lucas se viu no meio de uma tempestade de emoções. A mulher que se parecia com sua mãe era a chave que faltava. A sopa é a chave. Aquela frase ecoou na sua mente, um eco que crescia a cada instante. A fumaça ainda pairava no ar, e as chamas iluminavam o rosto do homem que se dizia seu irmão. Ele queria correr, mas uma força invisível o tinha prendido ali, como se urgência e medo fossem um só. "Mãe?" Sua voz falhou, quase um sussurro. A mulher olhou nos olhos dele, e por um momento, tudo ao redor desapareceu. Era ela. Lucas sentiu um nó na garganta, um aperto no peito. Era como se todo o seu passado estourasse em uma explosão de dor e esperança. "Você precisa descobrir a verdade, filho. Temos menos tempo do que imaginamos", disse ela, a voz compenetrada, chamando a atenção de todos. O homem no chão, seu irmão, estava agora de pé. Suas expressões mudavam de desespero para determinação. "A verdade vai lhe mostrar a força que você não sabia ter", ele insistiu. Mas uma sombra de decadência pairava sobre ele, e Lucas pôde sentir a pressão do peso das revelações. "Não, não escute!" Ricardo gritou, o desespero galvanizando seu tom. "Eles não são quem dizem ser." O caos começou novamente, mas Lucas estava lá, em um limbo de confusão. Ele fechou os olhos por um breve momento, buscando clareza em meio àquelas vozes, entre as chamas e a dor. Abriu-os de novo, e observou a mulher em vermelho se mover com agilidade, puxando o homem como se fosse sua última chance de salvá-lo. Um grito cortou o ar. "Vamos, precisamos sair agora!" Era Sofia, que arrastava Paulinha ao seu lado, e Lucas percebeu que o perigo estava mais próximo do que podia imaginar. O tempo estava se esgotando. No entanto, algo no fundo de seu coração dizia que precisara ouvir a verdade dele. E então, entre as explosões e sirenes, Lucas fez a única coisa que parecia lógica. Ele deu um passo à frente e, com confiança renovada, questionou: "O que você realmente sabe sobre mim e nossa mãe?" Um silêncio caiu sobre a cena, e a tensão era insuportável. A mulher olhou para o homem, um entendimento silencioso parecia passar entre eles. E então, ele se virou, enfrentando Lucas novamente.
Nossa mãe fez escolhas difíceis. Sentiu que estava protegendo-nos de algo muito maior, e essa sopa guarda um poder que pode mudar tudo. Lucas sentiu uma onda de compreensão, mas não de aceitação. E o que mais você não me contou? O que mais você escondeu? O homem hesitou, e nesse instante as sirenes se tornaram mais intensas. Ele tomou uma decisão e, antes que pudesse tudo desmoronar novamente, falou. Havia um plano, um que envolve dinheiro, poder e um império, e pessoas que não devem saber da verdade. A mulher em vermelho interrompeu, buscando a atenção de Lucas. Você precisa ir. Não estou aqui para te assustar. Você precisa se proteger. Eles virão atrás de você. Mas antes que pudesse responder, as luzes da ambulância refletiram na sua pele, e o caos se abateu novamente. O peso das escolhas, o tumulto em sua mente, e a verdade agora se transformavam em ação. Ele viu o homem abaixo dele, estendendo a mão. Não olhe para trás, Lucas! O grito de Heloísa ecoou misturado ao frenético som das sirenes. Não havia tempo para despedidas. Só a urgência da redenção. A adrenalina tomou conta, e ele decidiu que não iria olhar para trás. Saiu em direção à saída da rua, Paula e Sofia ao seu lado. O fogo ainda queimava, mas seus olhos já estavam voltados para o futuro. Assim que Lucas virou a esquina, a culminância da sua vida parecia clara, e meio ao caos, o que importava era a busca pela verdade. Uma verdade que poderia ainda estar escondida nas sombras de suas lembranças, mas que agora era impossível ignorar. Naquele instante, um fio de esperança se acendeu em seu coração. Enquanto se afastavam, a fumaça se dissipava, deixando apenas a memória do que um dia fora. O cheiro da sopa persistia no ar, mas agora era diferente. Era o cheiro do começo de algo maior, uma promessa de que a vida, apesar das adversidades, continuaria sua jornada. E então, a figura da mulher em vermelho desapareceu nas chamas, mas sua voz ainda ecoava. Inicie sua busca, Lucas. E com isso, ele se lançou em direção a um desconhecido, determinado a descobrir quem realmente era. E com essa história poderosa e cheia de reviravoltas, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal. Você precisa acompanhar as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para nutrir nosso conteúdo e proporcionar mais aventuras incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para mostrar seu apoio e se tornar parte da nossa família de verdadeiros fãs. Não espere nem mais um segundo.